Olá, produtivos, tudo bem com vocês? Sejam muitíssimo bem-vindos a mais um episódio do FortunaCast. É um prazer estar aqui com vocês de novo. E o assunto que eu vou trazer hoje, eu acho que vai aparecer mais várias outras vezes também por aqui, porque como vocês sabem agora, né, eu gosto muito de futebol, é uma coisa que permeia toda a minha vida, eu gosto de assistir futebol, gosto de conversar sobre futebol com pessoas próximas, mas é um assunto meio tabu, assim, porque para mim é muito importante, eu sou muito gremista e torço muito pelo Brasil, então não é o tipo de coisa sobre a qual eu consiga conversar com muita leveza. Mas dessa vez tem um assunto dentro do futebol que eu quero trazer para discutir com vocês, que é a questão das estatísticas, né? Se a gente olha o futebol nos últimos anos, ele tem modificado muito, e eu acredito que até quem não acompanha deve ter percebido, que é como se hoje em dia o futebol fosse uma super ciência e a gente falasse dele quase como a gente fala sobre medicina, sobre contabilidade, sobre direito, né? Porque as estatísticas, porque os números, porque não sei o quê. E eu não tô dizendo que isso não é legal, isso é importante, eu sempre defendo que tudo aquilo que contribui tem valor e a gente tem que valorizar isso, né, verdadeiramente, para que a gente use tudo a nosso favor, a gente use tudo como ferramenta para que a gente melhore a nossa performance, para que a gente melhore os nossos resultados. O problema é que, e claro que isso também tem um papel muito grande voltado à questão financeira e econômica, porque a gente está falando de, né, querendo ou não, é um dos esportes, acho que o esporte mais famoso do planeta Terra, que movimenta nações e, obviamente, movimenta muito dinheiro também, então deve sim ser profissionalizado. Até aí, tudo bem. Só que essa história da estatística, né, de ficar falando de peças e de minutagem e de terço final e de velocidade por hora, quase como se os jogadores fossem carros e de não sei o quê, e de precisão pra lá, tá substituindo uma das coisas mais incríveis do futebol, que é o fato de ele ser tão humano e tão mágico. Quem gosta de futebol e acompanha futebol e vai ao estádio e assiste Série C, Série D do Campeonato Brasileiro, assiste replay, assiste tudo, assiste o campeonato lá de longe, assiste melhores momentos do jogador tal lá na Arábia, qualquer coisa assim, não assiste futebol para analisar a velocidade específica em que jogador tal, no time tal, jogou comparado ao outro lá na mesma posição há não sei quantos anos. Não é isso. E por que eu tô falando isso pra vocês, né? Não sei se quem tá ouvindo aqui gosta também de futebol, até se quiserem me contar, eu vou adorar saber. Mesmo que vocês não sejam gremistas, eu não faço distinção. Só não vou falar sobre futebol com vocês, mas tá tudo bem. Mas não é isso que a pessoa tá procurando, né? E o que isso tem a ver com vocês, gostando ou não de futebol? Muitas vezes a gente coloca na cabeça que determinada coisa é importante, só que essa determinada coisa não tem nada a ver com o que a pessoa que faz isso está procurando. Por exemplo, imaginem que vocês têm uma loja de roupa, tá? E aí, nessa loja de roupa, vocês decidiram que agora é muito importante ter sempre marshmallow e espumante para receber as clientes de vocês. Só que daí, nessa função do marshmallow e espumante, que vocês colocaram na cabeça que é indispensável e que realmente é uma experiência bem legal, acho que foi um exemplo que me surgiu, porque foi algo que eu já vivi e que eu achei muito legal. Só que daí vocês priorizam isso e acham que isso é a coisa mais importante do mundo. E aí vocês têm até discussões dentro lá dos aspectos gerenciais da loja, porque algumas acham que é muito caro, outras acham que vale a pena, mas de um jeito ou de outro virou indispensável e negociável. Só que aí, para vocês, isso se tornou uma coisa da qual não se pode mais abrir mão. Quando vocês fazem as reuniões de equipe, vocês já pensam em qual vai ser a marca do espumante, vocês já pensam em qual vai ser o marshmallow, vocês já pensam se vai ser outra coisa ou outra coisa. Só que o cliente que foi na loja, ele curte a espumante e o marshmallow, é um diferencial, mas não é por isso que ele vai. E aí, pensando no marshmallow e no espumante, vocês daqui a pouco economizaram na qualidade do produto que tá ali. Daqui a pouco vocês estão atrasando entregas. Daqui a pouco o atendimento já não é mais tão humanizado, tão ágil. Nem sempre a pessoa vai numa loja e é fim de sentar e bater papo. Às vezes a pessoa tá com pressa.
E aí ela não teve agilidade no atendimento, porque ela tinha que tomar espumante e comer marshmallow. Isso que está acontecendo com o futebol tem a ver com o que acontece nas nossas empresas e com o que acontece nas nossas vidas. É como aquelas pessoas que querem muito ter filho e aí quando tem filho, odeiam a vida de mãe e odeiam a rotina porque tudo aquilo virou sufocante. Porque os momentos ruins estão tomando frente e estão tornando os momentos bons tão pequenos. Porque tanto tempo se preocupando com saúde, com escola, com grana, com todas as coisas, que os momentos bons eles ficam pequenos. É como tu ir a uma loja de roupa, tomar espumante, e comer marshmallow, e bater papo, e sair daqui a pouco com uma peça, ou com nenhuma peça, ou daqui a pouco começar a comprar em outro lugar porque lá eles são mais ágeis, ou porque a qualidade é melhor. É como tu ir a um estádio de futebol e analisar os jogadores como se eles fossem máquinas. É como tu ligar a televisão para assistir comentários esportes não, mas programas que eram divertidos, que tinham memes, que tinham brincadeiras e vinhetas e o fulano errou e o outro foi muito bem e daí a gente dá risada e mostra e compara e premiações e futebol arte, futebol mágico e futebol divertido e daí agora a gente fala palavras que eu não sei de onde que tiraram e começa a falar como se estivesse lendo um artigo científico. Cara, não é pra isso que eu assisto futebol. I'm sorry, mas não é. Quantas vezes a gente leva os nossos negócios e a nossa vida por um caminho que não é o mais importante? A seleção brasileira jogou sem raça. 1000 artigos, 1000 análises, 1000 estudos e tecnologia e blá, 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 e blá, blá, blá. Mas e cadê a raça? Não sabemos se a Argentina vai ser campeã, mas a Argentina entrou com um tesão naquele jogo que, meu Deus do céu. Por que o Brasil não fez isso? E, de novo, é o Brasil. Eu não tô falando da seleção do Catar, que eu já falei aqui. Eu não tô falando de outras seleções. Eu tô falando do Brasil. Somos nós. Essa é a nossa identidade. Nós somos um povo alegre, nós somos um povo malemolente, como eu gosto de dizer. Um povo dinâmico, um povo que curte, que faz as coisas porque curte. Por que tem tanto empreendedor no Brasil? Porque a gente é muito bom em fazer o que a gente gosta. Muito melhor do que outros países, do que outras culturas. Porque quando a gente tem tesão na coisa, a gente faz e curte, torna divertido, envolve as outras pessoas no momento e tudo vira muito maravilhoso. E aí a gente tá conseguindo estragar o futebol? Inacreditável. Tudo bem que tem muita gente que não gosta, tudo bem que tem muita gente que só acompanha a Copa, tudo bem que tem aquela polarização entre quem gosta ser burro e quem não gosta ser mais inteligente, isso daí sempre existiu e eu nunca me importei com isso, porque sinceramente, quem sabe se eu sou burro ou se eu não sou eu, né? Agora, tu me dizer que tu tá pagando 500 fucking reais, tá? Pra ir num estádio de futebol, pra tu ver o teu técnico sentadinho de terno, e os teus jogadores preocupados com o ângulo do não sei o quê, sem uma vontade, sem uma tentativa de lance maluco, de gol de bicicleta, de passe de... Quantos anos faz que a gente não vê um gol olímpico acontecer? Por que antes acontecia mais? Porque a gente era mais maluco, porque a gente era mais livre, porque a gente tinha mais vontade. Tudo bem, entrei no parênteses do futebol. Tudo bem, viram? Eu gosto de verdade. Agora, quantas vezes a gente faz isso na vida da gente? Quantas vezes a loja de roupa focou mais no espumante do que na roupa? Quantas vezes a mãe focou mais na escola e na grana e na saúde do que no tempo de qualidade com o filho? Quantas vezes o cara que tinha o carro dos sonhos comprou o carro dos sonhos e ficou com raiva do carro porque o carro no dia a dia dava um baita trabalho? Quantas vezes a gente vira o nosso radar para aquilo que importa menos? Quantas vezes? Às vezes importa menos porque o nosso cliente não tá nem aí. E às vezes importa menos porque a gente virou o nosso radar para algo que as outras pessoas acharam que é bonito. Será que o futebol não fez isso simplesmente por movimentos tão grandes de tirar esse estigma de que futebol no Brasil é algo amador? Será que ser amador é tão ruim assim? Será que a gente não deveria melhorar processos e profissionalismo e a educação no Brasil, que é extremamente ruim, especialmente na classe social que mais
gera e gerava, na verdade, né, que mais lançava grandes talentos? Será que a gente não deveria se preocupar com o emocional, com o psicológico, com o suporte para o crescimento e desenvolvimento desses caras, muito mais do que simplesmente com o ângulo que eles jogam e com não sei o que, não sei o que, e o drone que jogou a bola, que não sei o que? Será que não? Na minha opinião, essa é uma reflexão muito importante pra gente ter. É muito fácil a gente virar o radar por uma coisa que a gente botou na cabeça que é importante, sendo que, na verdade, a importância real não era essa, ou não tinha nada a ver com essa, ou talvez até tivesse uma relação, mas fosse sob outro ângulo. Aí sim, usando o ângulo da forma que vale a pena. Pensem nisso e vamos começar o 2023 com foco naquilo que realmente importa. E contem sempre comigo para essas discussões assim. Um beijo e boa semana! Olá, produtivos! Tudo bem com vocês?